Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fechar as análises desse sábado. Domingo a gente continua aí com operações ali mais tranquilas de lidar, dei a preferência para as que tiveram algum nível a mais de complicação ou de movimento mais forte. Tá? A gente tem a Minerva, a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com aproximadamente 20% do market share ali. Tá? A gente tem as indústrias aí do Brasil, as internacionais e por aí vai. Isso tudo ali aberto depois no ponto a ponto. O trimestre novamente muito positivo, tá? Com a conclusão das compras, com o início da consolidação das compras das plantas, da compra das plantas da Marfrig, tá? Excetuando ali a parte do Uruguai, que ainda está em processo de tentativa ali de salvar aquele pedaço da operação, certo? Foi feita uma proposta recente que a gente vai ver a abertura aqui mais para frente. A dinâmica é extremamente positiva. A gente começa com a estrutura de acionistas na tela, onde temos a SALIC, a Saudi Arabia Livestock Investment Company, como apoio financeiro e comercial, tá? O controle ali é da VDQ, da família Queiroz. Toda essa transição acompanhada nos vídeos anteriores, comentada ponto a ponto quando da época desse movimento. Tá? A evolução do preço desde a última análise na tela, com alguma elevação, absolutamente nenhum sentido na precificação, tá? Que atingiu aí níveis convidativos durante esse período, levando ao aumento de posição no começo do ano em aproximadamente 17% nos 4,94, como discriminado na lateral da tela aí. Tá? Para quem quiser pausar, para quem quiser dar uma olhada. Resultado muito positivo e robusto novamente, aqui obviamente levando em consideração a consolidação com as novas plantas da Marfrig. Não dá para querer esperar um resultado rodando 100% perfeitamente bem quando eu estou adicionando plantas que tem questões ali de taxa de utilização mais baixa ainda, adequação e por aí vai. Tá, a gente começa com a abertura do resumo da compra das plantas da Marfrig, tá, explicada a fundo em análises anteriores, várias vezes, inúmeros shorts e reels no canal do YouTube e no Instagram falando sobre isso daqui. Tá, a parte relevante foi ali o pagamento mais forte, que afeta a alavancagem, nada problemático, faltando justamente apenas a resolução das plantas do Uruguai, já com nova proposta feita, como a gente consegue ver aí na tela, nessa segunda tela aí. Tá, o EBITDA da operação afetado por entrada das novas plantas, tá, longe de um ponto ótimo, a utilização da capacidade próximo de 50%, tá, e com plantas paradas ali, a média de taxa de utilização da capacidade instalada é de 75% para as plantas da Minerva, tá? Então deve levar aí de 2 a 3 trimestres para elas estarem operando em padrão Minerva, o que já contrata claramente uma evolução agressiva a médio e longo prazo para a operação. Tá? Se tiver isso daqui operando com 25 pontos percentuais acima do que está operando agora, vai dar uma diferença. Tá? É 1/3 a mais de operação ali. Movimentos recentes na tela, autoexplicativos para o pause, como dito, junto ali. Tá? Market share de exportações e posicionamento geográfico na tela, sem contar a operação da Austrália ali na esquerda. Tá? A gente tem a abertura da receita bruta e de exportações consolidadas, onde vemos ali a continuidade, né, das exportações, comentada ali a quantidade da mudança da dinâmica das exportações, comentada no quarto trimestre de 2023, um ano atrás, com contínua redução da China e ganho de relevância do NAFTA e outros mercados, demonstrando clara capacidade de arbitragem da operação, tá? Que reforçando quebra aquela falácia de que Minerva funciona dependendo da China, simplesmente não faz sentido. Ouvi isso bastante tempo e aqui está a prova cabalística, um ano aí de prova cabalística de que isso não tem nada a ver. Temos também a abertura da operação da Austrália, tá? Ovinos, para quem não lembra, e aí segue o meh, que é o clássico aqui que eu faço toda vez. Tá? A abertura da receita bruta por origem de produto. Na sequência, a gente vê o caráter exportador de todas as divisões, o Brasil pela primeira vez, que eu me lembre, tá? Mais focado no mercado doméstico do que no internacional. A sazonalidade acaba sendo um fator, a gente tem uma demanda mais forte natural aqui do Brasil no final do ano, e se não me engano a China também tende a ter algum nível de redução, mas de qualquer forma a gente tem essa sazonalidade afetando, além justamente de ter a produção ali, mesmo que abaixo do normal nas novas plantas,
acontecendo sem ter liberação de novas plantas, então a gente vai ter eventualmente a liberação dessas plantas para exportação e aí começa a voltar aquele padrão anterior. Tá? O due diligence, ano contra ano por sazonalidade, tá? A operação tem pressão na margem EBITDA por integração das novas plantas, como comentado anteriormente, recorde histórico de receita líquida e EBITDA, claramente auxiliado aí nesse caso pela inclusão ali das novas plantas, tá? Mas ela já vinha batendo recorde atrás de recorde. Tá? Vale levar em consideração falta de comparabilidade nos valores por falta de um proforma. Então, quando eu estou comparando aí o ano contra ano, o ano anterior não tem ali nem o proforma das novas plantas, então não dá para levar em consideração os valores absolutos, é muito mais a questão de ver margem e por aí vai. Tá? Receita líquida com crescimento de 73,8% ano contra ano, EBITDA 55,8% de crescimento ano contra ano, com queda na margem ano contra ano, como explicado. Tá? A margem vai 8,8%, que ainda assim é uma queda bem leve, tá? Versus 9,8%. O lucro líquido atingindo 229 milhões, isso daí o ajustado, tá? Mais de aproximadamente 10 vezes o lucro líquido do ano passado. A oscilação não caixa por variação cambial, na tela ali para informação, muito positivo. Como comentado 300 vezes, essa oscilação não caixa de variação cambial, não tem nenhum sentido levar em consideração, já foi falado 300 mil vezes aqui na Minerva. Basicamente, ele é o efeito disso na dívida. A gente, com a redução agora que teve do dólar, a gente vai ter, novamente, um retorno de parte disso daí, possivelmente no primeiro trimestre. Tá? Resultado robusto, com dinâmica construtiva para os próximos períodos e continuidade da prova da capacidade de arbitragem entre mercados. A alavancagem em 3,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, obviamente um aumento pelo pagamento das novas plantas, tá? Versus 2,6 vezes no trimestre anterior, justamente pelo financiamento das novas plantas, e um delta aí de câmbio, que é aquilo ali que eu falei, do aumento do dólar, tá? Completamente dentro do que a operação consegue lidar, zero problemático, a dívida muito bem alongada, com forte caixa, a política de hedge cambial da dívida mantida em 50%, eles continuam assim por forte volatilidade da moeda, tá? E liability management constante, sempre sendo aplicado. Então, sempre tentando ali ajustar a alavancagem, a endividamento para ficar o melhor possível. E especial de tudo, aqui a joia da coroa, até que eu comentei várias vezes, o fluxo de caixa livre forte na tela, praticamente 1 bilhão de fluxo de caixa livre no trimestre, 990 milhões. Tá? Na tela também o fluxo de caixa operacional, para dar uma noção da força da operação e a capacidade de geração de caixa que esse negócio tem. Tá? Zero dificuldade de lidar com as compras, com a compra das plantas da Marfrig. Finalizando a operação muito bem estruturada, agora consolidando mais um ciclo de investimento, a tese versus o preço do ativo com dinâmica agressivamente positiva, tudo aponta para um novo ciclo de alocação focado no longo prazo do ativo. A gente já teve aí um delta agora alocado, tá? Como a gente vê pela minha posição. A minha posição na tela, preço médio em 5,20 travado na questão lá no bônus de subscrição da Minerva, tá? Foi travado em setembro de 2021. E a gente tem ali um aumento de posição em 17% aproximadamente nos 4,94. A operação muito forte, tese muito amarrada, com estrutura e resistência a fatores exógenos, tá? E forte capacidade de arbitragem entre mercados, provado nos últimos trimestres, último ano, na verdade. Né? Longo prazo, brilhante, com muita segurança no caminho, dinâmica aponta para um aumento de posição consistente, especialmente à medida que eu tiver uma diferenciação ali no custo de oportunidade dela versus outras operações. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa nada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Nos vemos aí amanhã nas outras 4 análises. Valeu, galera. Beijão. Epa!